Isso que a gente está falando, que a gente está discutindo aqui, que é essa figura do herói, que é essa mitologia, que é essa visão eterna, isso é anterior ao homem, em certa medida. Isso é da própria natureza da realidade, como a realidade se estrutura. Todo dia você morre e nasce. Você morre e ressuscita porque você dorme e acorda. Olha que loucura. Você vai dormir, é como se tivesse a morte do seu dia. Você tem aquela... A noite cai. Uma pequena morte. As coisas ficam escuras. Seu corpo, sabe, vai dando aquela parada. E você liga de novo. Quando você liga de novo, quando você acorda, quando você olha, o seu mundo começa de novo. Quando você tem uma manhã ruim, você sempre tem aquela sensação ruim, o gosto amargo. Cara, comecei mal. Tem que correr atrás do tempo que eu perdi, sabe? Perdi tempo na minha vida. Quando chega a noite, e aquele desespero do final da noite. Cara, tem tanta coisa que eu tenho pra fazer, aí você não consegue dormir. Em certa medida, a nossa sociedade ela é o desespero da madrugada. Ela é muito noturna. Se você pensar, a vida noturna tem a ver com o desejo sexual, tem a ver com tem a ver com a gente querer prolongar a vida. Pode reparar. Tudo que é vida noturna, cara, vou viver pra sempre. Sou jovem pra sempre. Tô acordado... até quando a gente é criança, né? Pô, os adultos ficam acordados até tarde. Não tem um feeling de que a vida noturna é mais adulta. E aí a gente pega o começo da vida adulta e a gente fala, cara, eu tô amadurecendo, agora eu tô na vida noturna. Só que vai passando um tempo, você começa a ter menos gosto pela vida noturna. Não que você perde. Tem coisas boas da noite, não é que tudo é maligno na noite. Mas tem várias coisas que você vai amadurecendo falando, cara, eu quero resolver minhas coisas, entendeu? Eu quero cuidar da minha vida cedo, quero cuidar das minhas crianças, quero cuidar da minha família. Então, você começa a apaixonar um pouco pela vida de novo. Eu acho que tem um desejo maligno no homem, que é esse desejo tirânico, de controlar tudo. E a ordem política agora tem o desejo de controlar tudo. Uma vontade voraz, sabe? Quero controlar todos os aspectos da vida humana, quero controlar Em certa medida, Deus deu para nós a liberdade que já está dada. Pensa, liberdade. Vamos pegar os princípios do iluminismo, que a gente tem, que eu, no geral, não sou fã do iluminismo. E explico exatamente por quê. Igualdade, liberdade, fraternidade e secularismo, vamos adicionar que é um pressuposto. Tá bom, liberdade. Liberdade todo mundo intui como uma coisa boa. As pessoas param, cara, eu quero ser livre. Melhor do que ser controlado, escravizar uma pessoa, uma coisa ruim e assim vai. Mas pensa, a verdadeira liberdade envolve a sua capacidade de fazer coisas boas. Por quê? Se você cair nos seus vícios, você vai ser escravo rapidinho. O cara começa na pornografia, começa a consumir pornografia. No começo ele tá fazendo de livre e espontânea vontade. Depois de uma certa quantidade, cara, a vontade própria já tá começando a baixar. Aquilo ali já é uma coisa que começa a virar uma necessidade pra pessoa consumir aquilo. O cara começa a ser absorvido. Até o ponto que muita gente... O cara perde até o desejo sexual na relação sexual normal por causa da pornografia. Isso é coisa comum. Então, olha só que doideira. Daquele desejo sexual, o cara não tem mais a liberdade de ter uma relação sexual. Chega um ponto que ele não consegue mais ter por causa de algo que ele, a princípio, está exercendo a liberdade. A verdadeira liberdade depende de você ter uma vida madura. Aliás, Aristóteles fala, a gente falou de eudaimonia, tem a ver com vida madura também. É o que ele fala dos poldais, o homem maduro, né? Ele fala, é melhor ser governado por pessoas maduras que por pessoas imaturas, que isso é intuitivo. E eu concordo com ele, é intuitivo. Melhor ter gente madura do que imatura. Então, a liberdade mal direcionada sem a moral é igual a não liberdade. É igual você ser escravo das suas vontades, escravo das suas paixões. Portanto, a verdadeira liberdade tem a ver com moral. Então já não conta essa liberdade do iluminismo porque ela está querendo separar moral e liberdade. Ou ética. A palavra ética e moral são no fundo a mesma. Eu sei que tem muita gente que quer distinguir, mas moral é basicamente a tradução latina da palavra ética. Ethos é costume, mos é costume, morale é estudo do costume, ética é estudo do costume. Fundamentalmente é grego e latim a diferença. Mas independente. Sem ética, liberdade rapidamente vira vício, vira escravização. Então, eu já questiono essa questão de liberdade ser um princípio absoluto em si mesmo. Claro que eu odeio a ideia maluca do homem moderno de controlar todos os aspectos da vida humana e acho que isso deveria ser freado o quanto antes, o máximo possível. Como eu já estava falando, Deus nos dá liberdade no sentido que, cara, eu tô aqui, tô falando as coisas minhas, vou lá, não aparece nenhum trovão e fala, cara, para por aí. Então tem isso. Tá bom. Igualdade. Igualdade é uma coisa muito curiosa, porque a gente toma como absoluta a igualdade. Mas eu até proporia o contrário, né? Nós somos totalmente desiguais e isso é muito do que dá a variedade dos homens, sabe? Nós somos iguais em aparência, nós somos iguais em força, nós somos iguais em habilidades, nós somos iguais na herança, nós somos iguais
em tantos lados, e muito do que dá, na verdade, a beleza humana é a desigualdade dos homens. Uma certa igualdade perante a lei é óbvio que é necessária. Mas a coisa extrapolou para o ponto que, cara, não, o homem e a mulher tem que ser iguais no sentido, num nível absoluto, ou seja, não é nem no nível perante a lei, é num nível molecular, sei lá, no nível total. Filhos e pais têm que ser iguais de maneira absoluta, chefes e empregados têm que ser iguais de maneira absoluta. Essa igualdade forçada, me parece que, claro, essas relações hierárquicas têm que ser acompanhadas de justiça. Portanto, poderia ter um vício de uma hierarquia enrijecida demais, sem justiça. Então, claro que tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma ponderação. Mas eu não consigo acreditar num mundo, eu acho antinatural um mundo sem nenhum tipo de hierarquia. Me parece antinatural do nível, em todos os níveis possíveis e imagináveis. Você bota cachorros entre si, eles são desiguais, sabe? Tipo, um é mais rápido, o outro come mais, o outro não sei o que. É meio que... acho que é uma ânsia do homem que passou do ponto. E o iluminismo, sem dúvida, é uma origem disso. E acho que a coisa do homem e mulher é óbvia. Sem entrar nos detalhes, mas uma coisa que sai de direitos, de igualdade perante a lei para chegar no ponto de igualdade molecular, me parece que extrapolou. Então, não acredito em igualdade. E mesmo isso, por exemplo, eu amo minha esposa, enquanto a minha esposa. Ela é diferente de mim. O fato dela ser diferente é muito do meu amor por ela e de eu ter que respeitar as diferenças que ela tem também. Meus filhos são diferentes de mim. Não dá pra eu chegar e falar, sou igual a vocês, agora vamos todos fazer a mesma coisa que eu faço. Eu vou ter que botar eles pra trabalhar também, sair de casa pra trabalhar até tarde, vou botar... Não tem a mesma aptidão, ou mesmo... o homem e a mulher são diferentes. A criança encara o homem e a mulher de maneira diferente, não adianta. Exemplo, no amamento. Básico que as crianças sentem. Elas sentem que a mãe amamenta elas, já tem uma afeição relacionada com o próprio ato da amamentação que cria muito dessa relação que você falou de fertilidade. O fato da mãe amamentar. Teve até aquele documentário que fizeram, What is a Woman, né? Que é do Matt Walsh, que ele só sai perguntando, cara, o que é uma mulher? Um documentário muito engraçado, porque o cara faz uma cara de estoica assim e fica, o que é uma mulher? E tem uma mulher de uma tribo africana que fala uma coisa incrível pra mim. Eu sou mulher porque eu dou a vida. Bonita a resposta, porque muita gente ocidental, né? Os caras falam com ar-condicionado, falando tudo, dando 1000 voltas, e a mulher lá na tribo fala, eu sou mulher porque eu dou a vida, e é uma coisa importante aqui e tal. Ela gera a vida aqui. Ela gera a vida. Então é belo, é uma beleza. Então a desigualdade, a arquitetura imperial japonesa é diferente da arquitetura da Catedral Gótica. As duas para mim são lindíssimas. Mas as duas para mim são mais bonitas do que, sei lá, o rabisco o rabisco sozinho, sabe? Não... E ainda tem um outro detalhe. O rabisco pelo rabisco, o desconstruído pelo desconstruído, sem nenhum significado, sem nenhuma coisa, eu não tenho como achar ele tão bonito quanto a catedral ou quanto o palácio japonês, por causa do amor também que foi colocado e dos anos de experiência que foram colocados para aquilo ser criado. Eu não consigo valorizar o esforço humano, sabe? Eu consigo não valorizar o esforço humano, mas eu consigo ver que são diferentes e são bonitos. Então, a diferença pode ser um grande fator de beleza. Então, não acredito tanto nessa igualdade. E acho que hierarquias são sim muito importantes, e numa empresa é importante ter hierarquias e tal, mesmo que, novamente, não tirânicas, mas autoridade é importante. A Hannah Arendt falava que uma das bases da crise da educação é a crise de autoridade. Alguém tem que botar autoridade em qualquer lugar. Então, beleza. Então, hierarquia não. E fraternidade? Acho que nós trocamos muito do amor pela estrutura externa da filantropia. Não sou contra filantropia. Mas é aquela coisa, eu já doei. Então você não precisa tratar bem ninguém. Eu já ajudo uma instituição. Porque eu tô com a consciência limpa, porque eu doei, porque eu falei uma palavra politicamente correta aqui, porque eu fiz um negócio... Levantei uma hashtag no Twitter. É mais um reconhecimento externo da virtude do que a virtude interna. Então essa fraternidade da Revolução Francesa, para mim, ela gerou um pouco desse efeito... aparência de virtude ao invés de virtude autêntica. E o secularismo, a gente já falou todo o problema dele no sentido de que ele... secularismo era a filosofia falar, a gente vai tolerar todas as religiões. Começa falando isso. Já se dá com a religião política. Ai de quem não seguir a religião política. Nem alguém vai falar, não, Guilherme, Coreia do Norte é secular. Cara, a Coreia do Norte é um estado ultra religioso, do pior tipo que tem. Tem o culto da foto do cara. Isso pra mim, falar que isso não é religioso é ridículo. É aquilo que o Chesterton falava. Quem não acredita em religião vai acreditar em qualquer coisa. E isso, o mundo moderno, pra mim, os caras cultuam tudo. Cultua dinheiro, cultua o carro. O mundo moderno não falta coisa pra cultuar.
Tem ídolos, aqueles de... O cara lê a Bíblia, ele não entende aqueles ídolos. O cara tem um ídolo de um bode. Cara, a gente tem uns ídolos pior, entendeu? Pô. É só olhar o mundo atual. O cara tem ídolos que faz o bode parecer high level, perto dos ídolos que existem por aí.